Olá, deusas e deuses! Hoje com uma super surpresa que eu já estava há um tempo querendo trazer para vocês. Eu tenho certeza que vocês amarão. Como vocês sabem, nós somos um programa sem mimimi e, obviamente, nosso convidado ou a nossa convidada também não seria, né? Olhem, lembrem-se de uma coisa. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho, lembra lá de comentar, de dar o teu like, porque esse é um conteúdo feito com propósito e com amor. E quanto mais vocês fizerem isso, mais pessoas terão alcance. E o quanto a gente pode reverberar coisas importantes que a gente tem feito aqui, não é verdade? Então, o espumante Afrodite está aqui, como vocês já sabem. A vinícola Paulette, que está fabricando, né, produzindo o nosso espumante. Não esqueçam aí, tá aparecendo na tela para vocês, entrem em contato. E não esqueçam que o programa Afrodite é na Cubo Play, que é daqui e é para todo mundo. Então, sem mais delongas, porque ela é bem gaúcha e bem gente fina, aperto de mão assim, ó, daqueles que eu adoro, olho no olho e bem forte. Vereadora Mariana Pimentel, muito bem-vinda. E aí, Kelly, tudo bem? Obrigada pelo convite. Imagina, eu que agradeço. E assim, ó, me retrato, inclusive, porque eu sou dessas, eu faço uns barraquinhos, mas eu sou dessas. Eu reclamei, porque eu não tinha conseguido falar com a vereadora e marcado nada. Aí já me enlouqueci, mas ela rapidamente entrou em contato comigo no Insta, que é uma das coisas que eu mais gosto em ti, sabe? É essa tua simplicidade, esse teu jeito direto e reto, tanto de te posicionar, mas acredito que isso tem a ver com a tua vida, é uma das coisas que eu quero saber. Então, no fim, a gente resolveu mais rápido do que eu imaginava e foi muito legal. Assim, eu me retrato contigo. Mas, já que a gente não tem mimimi, vou chamá-la de Mari, né? Isso aí. Mari, assim, ó, o que eu sei de ti, né? Triatleta, bom, com esse corpo aí, né? Que a gente se sente mal. Triatleta, é mãe, é vereadora, essa vida toda. Me conta assim do começo, se der para fazer uma linha do tempo aí, por favor. Claro, então, obrigada. Peço desculpas pela questão que aconteceu. Não, e até resolvemos. coloco, esse papo reto e direto é importante, porque foi quando eu cheguei de noite em casa, eu falei, poxa, olha aqui o direct da Kelly. E daí eu respondi. E eu acho que é sobre essa simplicidade de dizer, olha, eu não dou conta de tudo. E daí... Isso. E dizer, poxa, Kelly, me passei aqui, não dou conta de tudo, agora são 9 horas da noite e eu tô te respondendo. Isso! E show de bola, né? Então, acho que essa é a Mari, já que tu perguntou. Eu sou uma guria bem dinâmica desde sempre, eu sou de Áries, sou um signo do fogo. Minha lua em Áries. Então... as duas aqui, ó. Tô muito acelerada, muita energia, muita vontade de fazer. Muito posicionamento também. Então, eu venho de família empreendedora. Eu nasci em berço empreendedor. Meus pais tinham uma rede do Boticário aqui em Porto Alegre. Olha! Então, eu nasci nas lojas, porque filho de empreendedor, para te ter um espaço no coração dos pais, tu tem que estar no negócio junto. Então, existe essa perspectiva. Então, eu sempre estava junto com meus pais nas lojas, no trabalho, no dia a dia. Então, venho de família empreendedora. Sou atleta também desde jovem, foi onde eu me encontrei. Então, os meus fins de semana da infância foi sempre praticando esportes, sempre em volta de ambientes esportivos. E foi aí que eu comecei também a ter as minhas primeiras oportunidades. Eu ganhei bolsa de estudos para fazer high school, então ensino médio, que tri. na Nova Zelândia, jogando futebol feminino. Que na Nova Zelândia o menino tende a jogar mais rugby. E o futebol feminino ele é bem explorado, que nem nos Estados Unidos. Então lá eles davam bolsa. Então, a minha primeira oportunidade de viajar para fora, de ter independência, com 15 anos, estar me conhecendo também. Acho que quando sai da casa dos pais e tu tem esse ambiente de independência, quando tu também começa a se conhecer e ter mais liberdade de formar a tua personalidade, foi nesse passo aí na Nova Zelândia também, com o esporte envolvido, né? E que idade tu tá? Hoje eu tenho 37 anos. Ela falou, quando eu era nova, mas gente, então imagina, né? Ela com 37 me sinto como? Abafa o caso, mas tá, tudo bem, né? Então essa dinamicidade toda, ela já vem de jovem, exatamente. Talvez até de berço, né? Porque meu pai também, empreendedor, saiu de um emprego assim, em carteira assinada e falou, tinha 3 filhos e falou assim, gente, não quero mais isso. E sem saber falar nada, foi para os Estados Unidos e conseguiu. Sim.
a galera que dá, né? Eu digo assim, joga e vai. E acredita, né? Porque eu acho que acreditar naquilo que a gente tem como marca pessoal, aquilo que nos faz acordar, a questão de propósito, que é uma das coisas que tu trazes bastante. E sabes que eu te conheci através de um anúncio. Na verdade, assim, o meu marido corre no mesmo grupo de corrida que tu, e houve uma comunicação, porque daí eu passei por um cartaz, sei lá como é que a gente chama aqueles negócios agora que não pode mais ser cartaz, né? Em poste, tem seus trequinhos aquele. Aí eu falei, eu acho, olha só não, é terrível o eleitor, né? Eu falei, mas essa guria tem uma cara simpática. Olha, eu pensei assim. E ele falou, ela não é só simpática, ela é super engajada. E aí ele me falou, porque ele é um cara bem mais antenado, e eu saí do mundo corporativo, eu meio que me desliguei também. Sim. E aí eu fui atrás, comecei, né, a te seguir e ver e tudo mais. Então, eu vejo uma mulher plural, que tem tudo a ver com Afrodite, que é o que eu falo pra vocês. A gente é mãe, é como ela tava falando. Eu cheguei em casa 9 horas e, nossa, tem isso. E assim, eu sei que tu é mãe. Que idade tem teu filho? A Lara tem 4 e o Luigi tem 7. Gente, ainda tem 2. Olha que coragem. Olha, não. eu fiquei com 1 e tá ótimo, assim, né? Tá muito bom. Até porque, gente, vamos combinar, tudo muito caro, né? Caro, e trabalho, e se dividir também, e atenção pra um e pra outro. E um filho é diferente do outro, então falar com um é diferente de falar com o outro. E tu tá casada? Sim, sou casada também. Meu marido viaja muito, então eu tenho muito... bom, né? Isso é bom, é o equilíbrio. Eu acho que o equilíbrio da relação se dá também. Eu queria que o meu viajasse mais também. Não, eu digo porque é bom assim dar uma arejada, né? Porque pessoas aceleradas, não sei, talvez ele não seja, porque senão ia dar choque, né? O meu é totalmente diferente de mim. Então, assim, eu toda acelerada, imagina, tem uma hora que diz assim, vamos cada um para um lado, né? Assim, vai beber teu vinho lá, vai fazer tua corrida 6 da manhã, porque eu 6 da manhã ninguém me viu, né? Sim. Eu começo a existir depois do meio-dia, né? Pelo amor. Compensação 7 da noite eu tô ligada, pilhadíssima. Tá, e aí tu foste para Nova Zelândia. Ficaste quanto tempo lá? Fez todo o teu high school? Exatamente, fiz high school, então eu voltei em questão de 9 meses, porque eu tinha que voltar pro Rosário, não aceitava as provas finais, então eu tive que voltar para fazer as provas finais. Tá. Me formei, então, na escola, fui para a faculdade de administração de empresas, né, que era uma trajetória meio que lógica para mim, meu momento, né? Eu participei e fui presidente do CDL Jovem, então, que é a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, então eu fui presidente com 18 anos do CDL Jovem, lá conheci muitos empreendedores, jovens que nem eu, que daí eu não via mais nos meus amigos de colégio, muitas vezes aquele bate-papo que com 20 anos tu precisa demitir uma pessoa, e como é que tu vai falar pro teu amigo que está fazendo faculdade de outra coisa, preocupado com a festa do fim de semana, como é que eu vou demitir uma pessoa na segunda-feira? Como é que funciona uma audiência trabalhista? Como é que é pedir um empréstimo no banco? É um bate-papo que te acelera numa idade que a maioria da galera da escola, teus amigos, estão preocupados com a prova da faculdade, com a festa, com o estágio, e tu tá lá pegando empréstimo de 200 mil no banco, demitindo, sendo processado, tendo que tomar decisões muito aceleradas, assim, até para maturidade. E eu ia dizer, uma maturidade que também foi antecipada, né? Foi antecipada, exatamente. Então, eu com 22 anos peguei o diploma, então, e abria, daí tentando já romper um pouco com essa questão familiar, eu abri 2 lojas minhas. Ai, que tria. Então, meu pai falou, tá, já que tu quer fazer diferente, vai lá e faz diferente. E daí eu peguei o empréstimo no banco e fui fazer diferente, então abrindo 2 lojas minhas. Então essa maturidade foi antecipada também por uma vontade minha e uma ânsia minha de mudança e de fazer, testar, explorar novas maneiras também de empreender. E em vez de meu pai me dizer não, ele acabou me dando o espaço para que eu fizesse e ganhasse a minha independência. Tá de parabéns esse pai. Não, porque, sabe, a gente vê muitos pais empreendedores que têm dificuldade de dar esse espaço para os filhos, ou então estão sempre ali, né? Não deixam os filhos fazerem o seu caminho. Então, eu gosto muito disso, assim, e ainda te cedendo uma coisa que fez parte da construção dele, que é legal, assim, ele poderia muito bem ficar, né, meio retraído, não, ou ficar em cima, querendo controlar, mas bom, a partir do momento que ele te deixou ir para Nova Zelândia, deu, né, ele te entregou pro mundo. Exatamente, né, meu pai foi bem parceiro, sempre nessa questão, né, de
confiança nesse elo, eu e ele. E daí eu abri as lojas, né, tive o meu período durante o tempo nas lojas. Eu acho que isso também foi legal, que depois disso eu vi que eu precisava ter experiências no mundo corporativo, que tu teve experiência desde o início. E daí eu fui para o mundo corporativo, que eu pensava assim, poxa, eu estou chegando aqui num teto que eu preciso também estar crescendo com experiência que eu não estou conseguindo com a minha empresa aqui familiar. Então eu fui para o mundo corporativo, eu trabalhei no RI de uma empresa de capital aberto, eu trabalhei na XP Investimentos também, logo na época que estava abrindo. Então, eu vivenciei muitas questões. Depois, empresa fora da família, que foi muito positivo também para a minha maturidade e para o meu crescimento. Então, eu acho que, da mesma maneira que ele me acolheu na sua empresa e depois me dando a oportunidade de abrir as minhas lojas, depois, quando eu precisei dar tchau, não é fácil, só para dizer até se tiver gente de empresa familiar, foi, acho que a única reunião que eu vi meu pai chorando, foi nessa reunião que eu tive que informar ele que eu não estava mais feliz naquele momento e que eu queria buscar uma nova trajetória profissional. Porque dizer não para um pai ou para uma empresa familiar é alguma coisa que está correlacionado, mas foi algo que eu consegui conquistar e, né, nos damos super bem, é meu super parceiro até hoje, e foi muito importante para mim ter dado esse tchau, às vezes fechado essa porta e aberto outra também na minha trajetória profissional. E acho que mais uma coisa, uma característica tua e que a gente tem semelhante, e não foi à toa que eu tava desesperada para trazê-la, né? Porque os iguais se reconhecem, e isso é uma coisa que eu acredito muito. Eu tentei trabalhar com meu pai depois desses 20 anos, né, no mercado. Só que aí, como eu fiz um movimento contrário ao teu, eu cheguei cheia de propostas e de mudanças. E numa empresa familiar isso é diferente, tem um ritmo. Ele é o fundador, ele ainda é um cara jovem, então era difícil, né? E eu fiquei 1 ano e eu realmente não aguentei. E aí eu sei que ele nunca me demitiria. Sim. Eu cheguei, sentei na frente dele e falei, ó... E ele, tá, claro, assim, sendo a filha mais velha... Sim. Ele já sabia que eu tinha feito toda a minha trajetória. Então, ao contrário de ti, ele não chorou, mas eu sei que ele sentiu, mas ele também sabia que o tempo das coisas, pra mim, eu ia me agoniar. Sim, exatamente. Porque, sabe, eu sou muito, realmente já queria chegar, vamos mudar isso, vamos fazer aquilo outro, porque eu chego que nem um furacão. Sim. Né? Eu chego assim, brrr, e aí as pessoas ficam, não, mas só um pouquinho. E na verdade, isso é uma necessidade de execução que a gente tem. Sim, exatamente. E aí, acho que isso tem muito a ver com o teu papel hoje. Eu te vejo muito com a mão na massa. Isso é o que eu gosto. E aí, depois que eu comecei a te seguir, assistir teus vídeos, e te ver como uma mulher real, porque isso é uma coisa que eu gosto muito de trazer aqui para a Afrodite. Mulheres reais, não importa se ela tem o título, né, de vereadora, se ela defende, se ela não defende, até porque, assim, eu vou dizer uma coisa, eu já disse aqui, eu não sou partidária. Sim. Eu escolho candidatos de acordo com os meus valores, com o que eu acho que eles estão fazendo legal, enfim. Porque eu acho que isso é legal. Senão, daqui a pouco, né, tu tá ali, aí tu é partidária, daqui a pouco aí tu tem que votar. Enfim, eu como eleitora. Mas eu gosto muito que as pessoas, elas desmistifiquem essa coisa, sabe? Ai, não, porque então a vereadora, não isso, a vereadora... Assim, tu aceitaste super bem. Eu acho que também tem uma coisa, um dom aí que nasceu contigo, que é o da comunicação, que é de se expressar e de ser muito clara. E essa Mariana que a gente vê, né... lá num vídeo, se defendendo de algum ataque, enfim, até porque, e aí a gente vai falar sobre mulheres na política, enfim. Quanto tempo tu estás na política? Eu estou eleita há 2 anos e 9 meses. Olha, quase 3 anos, exatamente. Quase 3 anos, é verdade. Bom, mais novinha ainda, né? Não, eu lembrei da idade, já me deu mais um sofrimento. E como é que foi isso pra ti, assim, a decisão da política? Bom, a decisão da política veio com a maternidade. Então, bem difícil, né? E veio também com o nascimento da Lara, que é minha filha mulher. Eu acho que veio, né, nesse contexto. Eu já tinha o Luíde, né, com 2 anos e meio, e eu estava já vivenciando a questão da maternidade, como a Kelly trouxe aqui. Eu fui criada em Porto Alegre, nasci em Porto Alegre, então eu tenho as memórias da minha infância estão em Porto Alegre.
E daí, quando tu vira mãe, tu meio que volta a lembrar dessas memórias, que quando tu era adolescente, tu nem lembra mais o que tu fazia, em que pracinha tu ia, ou o que era teu programa com teus pais. Então, quando tu tem filhos de novo, tu dá um passo atrás na vida e tu revive aqueles momentos. E daí eu comecei a me deparar que esses momentos que eu estava vivendo com o Luigi, depois eu estava pensando já, né, com a Lara, eram momentos que dificilmente eu teria com eles. Porque eu sou aquela guria que aprendi, por exemplo, a jogar futebol na Praça da Encol, ali na frente de casa. Eu não fui em nenhuma escolinha de futebol. Minha mãe não queria me levar lá no Grêmio, no Inter. E eu ia com os guris, atravessava a rua e jogava bola. Devia ser bem moleca, né? Eu era assim, era bem moleca. Eu jogava tênis, era sócia de 2 clubes, e ia jogar na pracinha pública. Não parava quieta. E a minha mãe falava, mas tu é sócia de 2 clubes e tu vai na pracinha pública. E um dia eu fui assaltada na pracinha com arma e tudo mais. Mas eu sempre fui esse tipo de guria que queria curtir a cidade, conhecer a cidade. Eu andava de ônibus, eu vivia a cidade. E daí tu tendo os filhos e tu começando a ver essa realidade da cidade. E tu começar a ver cada vez a gente mais fechado atrás de grades, cada vez mais esse apartheid que tem dentro da cidade, de viver em blocos, né? A turma de uma... Terrível. E daí eu, poxa, não é isso que eu quero para os meus filhos, né? E daí foi por isso que eu me envolvi na política. Então não tinha nada de movimento partidário, nunca tinha me envolvido. Eu sabia pouquíssimo de partidos políticos, quase nada. E daí eu resolvi me lançar candidata, né? Então, e foi bem engraçado que daí eu chamei a minha irmã, que é até um pouco oposto a mim, assim, nos posicionamentos políticos. E eu falei, Júlia, vamos comigo na reunião do partido lá em São Paulo, que se tu achar que tá rolando, que tá legal, eu vou ir nesse partido. Olha. E ela, mesmo sendo mais de esquerda, ela falou, Mari, pode ir que eu acho que tu vai conseguir se dar bem. Então, olha que trilha. Aquela cumplicidade também entre irmãs, né, de olhar uma pra outra e falar, né, te validando também, né, nessa jornada. E tem um olhar diferente, que daí é complementar ao teu, pra não ficar um olhar viciado daqui a pouco. Tu claro, tava muito naquilo, aí ela que é diferente, vai fechar mais contigo. Tipo... Exatamente, porque de vez em quando a gente tem essa busca de autoafirmação, né? Sim. E eu sou uma pessoa que eu sempre tô tentando me tirar da zona de conforto dessa autoafirmação. Porque senão nós, como pessoas, nós vamos buscando pessoas iguais a gente. Isso e a gente vai andando nessa autoafirmação até pra não gerar muitos pontos de divergência e de questionamento internos pra nós. E eu sou aquele tipo de pessoa que prefiro andar com pessoas que vão me criticar, que vão falar a verdade, do que pessoas que só pensam igual a Mari. Então, eu tenho esse perfil, assim, sabe? Eu também. Na verdade, eu tenho poucos amigos, poucos e leais amigos, né? Não conhecidos, mas amigos por isso. Porque eu digo, quem convive comigo tem que, assim, saber que nunca vai estar na zona de conforto. Exatamente. Que eu vou estar sempre, assim, a pessoa vai me falar um negócio, se descer meio quadrado, eu vou dizer, desculpa, tá com rolo, com o date ali, tá com probleminha, desculpa, acho que tu não tá enxergando isso aqui, amiga. Eu sou aquela sincericida, assim, sabe? Sim, fala a verdade. E a minha transparência, porque eu posso, assim, falar pra ti alguma coisa, querer dar um tom, mas meus olhos, eles não vão mentir. Sim. Porque quem convive comigo sabe disso. Então, é assim, ou me amam ou me odeiam. Não tem meio termo mesmo, né? Exato. Mas isso que tu falaste, e é uma coisa legal de lembrar pra vocês, ó. Ela não é... Tu não vieste de uma família paupérrima. Pelo contrário, tu veio de uma família de empreendedores que buscaram, trabalharam e tinham uma condição. Exatamente. Né? Mas, ainda assim, a mãe dela falou pra ela que ela era sócia de 2 clubes, mas ela gostava. Então, isso tem que estar na personalidade da pessoa. Sim, definitivamente. Exatamente. Porque tu queria... o fato de tu falares, eu queria era pegar ônibus, eu queria... Isso é a tua natureza. E isso é legal da gente deixar aqui, que isso não é o fake que se fala, e eu não estou aqui fazendo campanha pra Mari. Eu estou aqui, inclusive... identificando muitas coisas iguais. Porque eu, assim, a minha família passou por algumas dificuldades, mas nunca ficamos, né, em dificuldade absurda. Claro, precisamos andar de ônibus, precisamos fazer um monte de coisa, só que eu acho que isso ensina. E a gente acaba perdendo, pelo menos eu ouço das mães do meu filho, assim, né, dos outros filhos, que lá da mesma escola, eu fico chocada, assim, elas querem proteger absurdamente. Sim. Só que ao mesmo tempo eu fico pensando, eu não vou ter como proteger todo o tempo, né? Exatamente. E aí ele falou que nas férias ele queria pegar o ônibus com o pai dele. E aí eu disse, vai, claro, leva. É legal.
sabe? Porque ele tem que conhecer. Aí pegou o catamarã outro dia também. Essas coisas ele tem que conhecer da cidade onde ele mora. Até porque daqui a pouco é o seguinte, quando vê, passa, né? Claro, e além disso, eu acho que para a formação das crianças, eu acho que é uma libertação para nós mulheres também. Ontem mesmo, né? Ontem eu saí de um evento e cheguei 5 minutos atrasado na natação do Luigi. O Luigi, com 7 anos, estava na natação, eu tinha que chegar num horário para trocar ele sair da piscina, dar banho, e eu cheguei atrasada. Quando eu cheguei na piscina, ele já não estava na piscina, e ele estava no banheiro, sozinho, tomando banho. Pegou a mochila, foi no banheiro lá tomar banho. Então nós mulheres também, a gente de vez em quando se autocobre, a gente tem que ser super e dar conta de tudo, e daí a gente se angustia, e de vez em quando a gente errar também, a gente não ser super, é o que dá essa liberdade da independência dos nossos filhos, entendeu? Pro Luigi tomar banho ontem, olha, se ele se limpou bem, não se limpou bem, mas ele... A iniciativa, né? Exatamente, essa iniciativa... O fato de não ficar, tipo, tá, minha mãe não tá aqui, não vou ficar parado assim, igual um 2 de paus, né? Que exatamente, nem falo, te mexe pra vida. Ele sabia o que fazer, entendeu? Ele tava lá se organizando e tava tudo amado, bem. Olha que amor. Então, eu acho que é isso, sabe? Que isso nós, é um legado, então, né? além da gente como, né, a gente olhar na perspectiva de quanto a gente também tá tirando a oportunidade dos nossos filhos serem independentes, tirando a oportunidade deles se aventurarem uma vez no ônibus, né, e de tomar banho, e outros, assim, de acordo com a faixa etária, é a gente também não se sobrecarregar. Porque senão a gente vai querer ser super sempre. E uma hora a gente não é super com a gente, entendeu? Não, e pelo contrário, a gente se judia, né? Exatamente. Porque eu faço isso, às vezes eu dobro, tipo, sei lá, recolho roupa, daí eu dobro, e aí tiro a primeira, aquela dobrada, assim, coloco em cima da mesa. Daí eu digo, tá, daqui a pouco eu dobro direitinho pra guardar. E aí, assim, às vezes fica 2 dias lá o negócio, eu falo, cara, mas assim, eu não tô com vontade, sabe? Eu tô aprendendo, depois que eu saí do mundo corporativo, a não me cobrar tanto e aceitar que, bom, se vivemos numa família, cada um tem o seu papel. Então, assim, é o que eu falo. O fulaninho tem que arrumar o quarto dele, né? O fulano tem que... Então tá, se tu não faz isso, mas tu faz outra coisa. Porque senão, e aí eu acho que vem muito da nossa educação, e principalmente das mulheres gaúchas, né? Que o machismo, ele trouxe uma coisa muito forte de que a mulher, ela tem que ficar em casa, ela tinha que fazer aquelas coisas. E aí a gente agregou papéis profissionais, só que a gente não deixou os outros, a gente só agregou, né? Exatamente Puta, isso. mas aí assim eu fico pensando, cara, se tu for parar pra pensar, cansa muito. Além do que, as coisas de casa, elas são repetitivas, né? São, exatamente. Quando tu pensa assim, eu limpei a pia, tá limpa, maravilhosa. Já tem com criança. Por favor. Quando aí tu vê, quero já um suco. Daí eu digo, espera um pouquinho, só pra eu olhar 5 minutos pra pia limpa, sabe? É isso aí. Eles têm uma movimentação. E eu sou muito defensora da gente jogar os filhos, assim, sabe? Sim. A minha mãe, ela fez isso conosco. Sim. Mas quando tu é vó, deve ser diferente. Eu não sou vó, né? Mas assim, aí quando é vó, não, deixa me levar. Mas assim, cara, eu digo pra ele, ele termina de comer, o prato é na pia. Sim, exatamente. Tipo, porque o mundo vai... imagina, tu tá com 37, eu tô com 42. Sim. A gente acorda todos os dias com alguma coisa pra te jogar num corner, assim, que tu tem que meio que, opa... Sim, exatamente. Né? Todo dia tem alguma coisa pra resolver. E aí, se tu não tá preparado, se tu não prepara um cidadão, porque eu não posso olhar pro meu filho como o meu filho, uma criança indefesa e tal. Não, tem que olhar pra ele como um amigo lá na frente, um colega de trabalho, né? Exatamente. Um cidadão. E é nisso, que essa é a diferença que eu acho de mães como nós. Sim, exatamente. Mas a gente é meio excluída dos grupos de mães, tu não é? Assim, elas não te olham meio atravessado? Bom, eu me dou bem com as mães, assim, eu tenho muito a rede de apoio com muitas mães, e sou aquela mãezona que no fim de semana tá com 4, 5 crianças. Tá, entendi. Entendeu? Eu sou bom, até já vou mandar o Antônio pra lá. Isso aí, eu sou daquelas que eu tenho carro com 7 lugares, porque eu tô com todas as crianças. Uma van, isso aí. Então, sempre uma van, daí junta amigo lá em casa, quando vê, a gente nem sabe, as mães estão ligando, tá na tua casa, tá aqui. Então, que faz acampamento na sala pra 4, 5 dormirem. Que trio. Então, mas todas sabem que, né, a gente cuida super bem organizado, tudo. Mas então, eu sou daquelas mãezonas, assim, nesse sentido
sentido. Então, quando eu tenho tempo, né, e eu me organizo, então eu falo, esse fim de semana vai ser das crianças. Sim. Então, eu tô organizada para dar essa atenção. No tempo que eu tô com eles, eu estou com eles. E daí, com isso, muitas mães até acabam, quando nasceu o segundo filho, tá dando um jeito. A Mari é aquela que pega o filho mais velho e passa um fim de semana passeando, entendeu? Então, eu tenho esse perfil. As mães sabem que eu sou light, assim, que eu não sou aquela que super cobra, de passar a mão, assim. Então, não mais de passar a mão. Então, eu sou light na questão de saber o papel, por exemplo, do professor, o papel dos educadores. Isso. E não acho que sempre o meu filho tem razão. Então, isso elas estão acostumadas, assim. Isso é muito legal, porque normalmente, a gente sabe, e aí figuras públicas, as escolas, algumas de Porto Alegre, obviamente não vou citar, até porque acabei de fazer entrevistas em escolas, porque meu filho vai para o primeiro ano agora, em 2024, e assim, eu ouço, e eu tenho a minha melhor amiga, que é minha comadre, ela é psicoterapeuta infantil. Sim. Então a gente já trocou muito sobre isso, da dificuldade que as escolas estão com relação ao limite, à hierarquia, aquilo que a gente aprendeu em casa, tipo, pai e mãe, depois o pai e mãe tem, né, tu vai seguindo até tu entender que um dia tu vai ter um chefe, que não é assim, né, tipo, ela louco, assim, e daí foi muito interessante, porque nessa escola, eu cheguei e falei assim, eu só quero saber o seguinte, quem é que manda nessa escola aqui? São as crianças ou são os professores? Sim. Quem é a autoridade para a criança? Como é que a criança fica, né? A percepção dela. E aí ela adorou, ela ainda brincou, então a gente vai criar um projeto e tu vai dar palestras aqui de mãe sem mimimi. Eu falei, cara, mas é isso. Sim, exatamente. É que hoje, como ele tá na educação infantil ainda, e muitos pais, e aí eu acho que a gente... E até mães, acho que até mães. Exato. Elas, na função de empoderamento e de... Até nem uso muito essa palavra, porque já se deturpou, mas... na história de sair para trabalhar, para ter o seu espaço, elas foram misturando um pouco e se atrapalhando. Sim. E aí tentam compensar de uma forma que não é legal. Exatamente. E aí eu tenho que olhar pro meu filho e dizer pra ele assim, cara, o fulano tem o negócio tal, tipo como eu ouvia da minha mãe, mas tu não é todo mundo, né? Aquela história. Exatamente. Tu não é todo mundo. E outra, mesmo que tu possa dar, assim, não dá pra ficar dando tudo, compensando. Exato. Porque eles entendem diferente nessa idade, né? Exato, tanta compensação, acho que de bens materiais, como também de não dar o não, sabe? Às vezes a criança tá pedindo não. E pra gente é difícil. E eu, assim, eu tenho pessoas na minha rede de apoio que me ajudam desde que as crianças eram pequenas. E a gente já tem intimidade. Claro. Que, por exemplo, pra tirar o bico, era eu e a prof lá que me ajudava nas horas extras lá em casa pra tirar o bico. Meu marido tava viajando. Então a gente olhava e falou, essa semana nós vamos tirar o bico. E a gente botava que nem faixa de guerra. E nós duas íamos vencer o bico, entendeu? E assim foi pra vários processos lá em casa. Então, como eu não tinha meu marido presente e não tinha muitos familiares presentes, a minha rede de apoio paga sempre foi uma rede de apoio que me fez ajudar a avançar. E a gente sempre teve a cumplicidade de dizer também onde estava tendo algum problema. Então, às vezes, elas mesmas falavam, Mari, a Lara está pedindo um não, pedindo um limite. E de vez em quando dar aquele não, naquele momento doía, mas depois eu via como era libertador para Lara ouvir aquele não. Então, muitas vezes, a gente estava falando aqui de bens materiais, mas muitas vezes é o nosso não que a criança está querendo, mesmo que a gente tenha ficado longe o dia inteiro e só chegar de noite para dizer aquele não é agora a hora de olhar iPad, não é a hora de brincar mais, agora é a hora de dormir. Entendeu? De vez em quando é esse não que ela tá precisando da gente. E é só o não. Tipo assim, aí tem mães que chegam em casa e querem encher de coisa e fazer 1000 coisas. Eu não sou nada lúdica. Sou zero lúdica. Então, assim, eu não gosto disso, mas eu gosto de fazer das atividades da casa a coisa lúdica. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo assim, vamos arrumar tal coisa. Porque eu quero te ajudar com não sei o quê. Perfeito. Então, recolhe tua roupa lá, não sei o quê. Esse tipo de coisa faz dele independente. Porque, assim, aí ontem ele veio e, tipo, ele tinha comido, aí largou o prato, eu falei, agora tu já sabe, né? Ele usa um aparelho já pra corrigir postura e tudo mais. E aí, ele voltou e me mostrou que estava com o aparelho. Eu falei, beleza, cara, agora tu pode dormir, tá tudo certo. Eu sou muito assim, porque
E esse, pelo menos assim, talvez na educação infantil, mas é que eu acho que essas crianças que não recebem esse não, elas vão sofrer quando elas entrarem, por exemplo, no ensino fundamental. E isso a gente tá falando independentemente de classe social, gente. Exatamente. Né? Porque, assim, ó, o que eu mais vejo são as mães tentando, sabe, suprir. E assim, ó, essa culpa de, eu tenho que chegar em casa e eu tenho que... não, eu falo assim, a mamãe tá podre, eu tô cansada, sim, né? O que tu quer? Tu quer comer alguma coisa? De repente a gente pede, ou se não tem em casa, sei lá, sim, né? Sim, exatamente. Mas assim, e o não, ele é dolorido, sim. Mas depois que a gente aprende a dar esse não, a gente vê o quanto eles crescem. Sim, exatamente, perante o não. É maravilhoso. Exatamente. Só que a gente não tem isso, né? Indo para a tua grande luta de educação, pensando em escolas. Tu acha que isso tá na rede, tá na questão da formação dos professores? Onde é que tu acha que tá, sabe, a agulha no palheiro ali? Eu acho que a gente tem um contexto todo, né, de sociedade nesse sentido. Um pouco essa vontade, muitas vezes, dos pais que os professores façam uma educação que é até fora de sala de aula. Terceirizar, que deveria ser feito em casa, que a gente vê que existe, muitas vezes, uma expectativa nesse sentido dos próprios pais. E aqui eu me coloco também, o Luigi agora em fase de alfabetização, teve um dia que a prof falou e me chamou e falou, Mari, o Luigi está pronto para ler. Agora não é mais comigo. Isso a professora da primeira série falou. Agora é contigo. Ele precisa criar autoconfiança em cima da perspectiva da leitura que ele consegue ter. Então, naquele momento eu pensei, poxa, eu tô aqui sobrecarregada e a prof tá querendo me mandar o Luigi ler, entendeu? Mas aí depois que tu começa a entender o teu papel também no aprendizado, começa a cair a ficha. Então eu me coloco também no papel, mas a gente vê que os pais acabam esperando muito das escolas algumas coisas que a gente tem que fazer também como pais. Outra coisa que daí, quando a gente entra hoje, 80% das crianças do município de Porto Alegre estão nas escolas públicas. E o que acontece na escola pública é um número de alunos alto por sala de aula. Então, muitas vezes, essa professora ela também está tendo dificuldade de lidar com uma turma com 30 alunos, sendo nós temos um número de atípicos, que são aquelas crianças laudadas, muito alto. Então, essa professora, muitas vezes, ela é uma mitigadora de danos. E a laudada que tu fala é que tem alguma... pode ser com autismo, com TOD, com TDAH. Sim, então, tá com tudo lá. Na verdade, é uma perspectiva hoje da nossa sociedade, tá né? A gente muito, ter muito, um número alto de crianças laudadas. Uhum. E a questão é que a escola ficou parada no tempo, na época que isso não era uma realidade. Então, uma professora não dá conta de 30 alunos, sendo que 2 ou 3 laudados. Ela precisa ter um auxiliar, uma monitora. Então, hoje, ainda a falta de recursos para essa professora é uma realidade para ela não conseguir fazer alguns movimentos também de correção. É isso que eu queria dizer, entendeu? Quando a gente entra para a rede pública. Sim, mas tu sabe que eu me deparei assim com algumas escolas privadas com um número alto de alunos também. Laudados, né? Exatamente. É uma realidade, né? A gente cada vez tem... eu acho que o número que nós tínhamos último era 1 para 36. Pô, é muito. Exatamente. Porque tu imagina, aí, e acho também que numa escola privada, tu teres, 40 alunos numa sala, mesmo numa escola privada, eu acho muito. Agora já está mudando um pouco o parâmetro da educação, até na questão de alunos por sala de aula e a importância da atenção individual. Uhum. E cada vez mais, agora que tu vai ver teu filho na escola privada, a escola privada consegue ter parâmetros até, mesmo tendo 25, em alguns momentos tirar o grupo e fazer atividades diferentes e lidar de maneira diferente com cada criança. O que ainda na escola pública a gente ainda não tem essa gestão. Claro. Então eu não tenho esses recursos. Então o teu filho, por exemplo, o meu, estava com dificuldade de alfabetização. Tem alguns momentos na jornada do dia dele que ele e mais 5 saem daquela turma padrão e vão fazer uma atividade. Porque hoje eles têm um monitoramento de todas as crianças. Claro. Quem está tendo dificuldade em cada área. Esse é o desafio da educação pública. Sabe aquele mantra que antigamente tinha quando criaram os carros, que era o one size fits all. Então todo mundo podia ter o mesmo carro.
o que a gente agora entendeu é que o one size fits one. Então, um carro serve para uma pessoa, entendeu? Tem um perfil. O meu pode ser diferente do teu, que pode ser diferente da pessoa que está nos escutando aqui, porque eu tenho demandas diferentes das tuas. Claro. E isso trazido para a educação é a grande evolução da educação agora. Entender que mesmo podendo ter só uma professora de referência, cada aluno é um aluno diferente. E que não existe aquele modelo de máquina de aprendizado. Sim. Então, isso na escola pública ainda não se tem recursos sendo dados, essas informações, para que isso aconteça. E que tu vai ver agora nas escolas que tu vai levar o teu filho, como eles vão conseguir entender muito mais o teu filho do que hoje a rede pública entende seus alunos. Já nessa escola aconteceu assim, agora ele foi pro último ano, então assim, ele tá se achando, eu grandão. sou mais velho, aquela coisa toda. E aí, na primeira semana de aula, ele tava cheio de expectativa e ele começou a meio que rançar pra ir pra aula. Eu falei, cara, mas tem alguma coisa errada aqui, né? Ele sempre amou ir pra escola. Aí eu fui falar com a professora e ela disse assim, sabe o que acontece, Kelly? É que eu mal termino de explicar e ele já começa a fazer atividade. Então ele termina antes de todo mundo. É ele e mais um outro. E aí eles ficam inquietos. Então eu tenho que pegar os dois e dar uma tarefa extra pra, sim, exatamente. Entender? Aí eu, na hora, me lembrei, porque eu sempre fui assim, CDFzinha, né? Aquela coisa toda. E eu pensei, claro. E o pai dele é um cabeção também, então tá tudo certo. Mas é o olhar individual. É o fato de ela ter se dado conta e me dito, porque eu pensei assim, mas como assim agora no último ano de escola o guri vai querer, Exatamente. sabe? Fiquei numa noia. E eu conheço várias professoras aposentadas de município, estado, enfim. E a grande tristeza também tem em relação às famílias, né? A questão socioeconômica, que daí é uma coisa que não tem... eu fico imaginando o teu grande desafio, porque a tua grande bandeira, digamos assim, é a educação, né? É a tua grande marca enquanto exercendo, né, a política. E eu acho, assim, uma baita de uma bandeira, porque o que deixa o nosso país cada vez mais pobre é o fato da gente não ter uma educação de qualidade. Exatamente. Né? E não só porque isso que a gente estava falando aqui, de achar que terceiriza. Olha, gente, não é nem na escola pública que a gente está falando. A gente está falando que tem muitos casos nas escolas privadas, que eu vejo pais indo lá e dizendo assim, não, meu filho não vai rodar. Já ouvi, vi. Meu filho não vai rodar porque eu pago. Não, mas só um pouquinho. Tá pagando, então, né? E que tipo de mensagem tu tá passando para o teu filho, né? E já vi também uma prima que se aposentou do estado e do município. Ela era professora de educação física, só que assim, um público mega carente. Exato. A realidade hoje de Porto Alegre, as nossas escolas municipais estão nas periferias, tanto que eu estou indo em uma agora aqui perto. Isso tu comentaste. Exatamente. E a gente chega a ter crianças que a principal refeição é na escola, tanto que a característica da rede municipal, diferente da rede estadual, é que a gente serve refeição, a refeição principal na escola. Então, mesmo que o aluno não seja turno integral, que ele só vá de manhã, ele tem o almoço. Se ele só vai de tarde, ele tem o almoço e pode ir para aula. Então, para entender o nível de carência, muitas vezes, dessa criança que vai para a nossa rede municipal, que é diferente um pouco da rede estadual. Mas é essa realidade, né? Onde a gente tem essa carência econômica, muitas vezes essa carência de vínculo e afetiva, que é uma realidade nas camadas mais pobres, pela desestruturação das famílias, muitas vezes, pelo número alto desse volume. Essa busca de referência é um desafio para essa criança também. E que nem os nossos, tu pega crianças que os pais também são omissos, né, que tem dinheiro, tem a busca por referência. Uma criança também nas camadas mais pobres que não tem essa referência também é um desafio, né? Então, Porto Alegre tem muitos desafios na rede municipal, nessa perspectiva dos alunos, para a gente conseguir, como estrutura e como escola, entender a necessidade daquela criança e a perspectiva daquela criança. E aquela criança pode estar na mesma sala de aula que uma criança que não tem problema nenhum de carências, com famílias super estruturadas. E como é que tu vai conseguir lidar numa mesma sala de aula com toda essa situação? Claro, né? Então, imagino. É um desafio para a professora e para a escola, né? Com os recursos escassos que nós temos na questão de assistência social, assistência de saúde. Então, a questão de alimentação também dessa criança. Hoje se estima que em Porto Alegre 60 mil pessoas vivem
com abaixo de R$89 por mês. 60 mil pessoas é mais que a Arena, né? O estádio do Grêmio lotado, que vem com menos de R$100, né? R$89 por mês. Então, é uma realidade muito forte. Até já puxando para um outro lado, mas com uma outra informação, hoje Porto Alegre tem quase 1.000 crianças que estão institucionalizadas, ou seja, 1.000 crianças que não têm, que vivem em alguma instituição que não tem a família, né, como lar. O que é uma realidade, a gente é o maior número perante capitais nesse volume, perante a nossa população. Então, uma criança que não tem esse vínculo familiar também é um desafio. Então, a gente tem um número muito alto. Imagina 1.000 crianças que vivem em instituições hoje dentro de Porto Alegre. Então, a infância, lidar com a infância, lidar com essas crianças, eu acho que é o grande desafio da cidade, que se a gente estiver pensando para a cidade, que nossos filhos, né, o Luiz, a Lara, o teu filho, vão estar querendo depois andar de ônibus, ir na rua, brincar, né, e viver com todas as outras crianças e não só da classe social deles, né? E não só da escola deles ou do bairro deles. Então, esse é o grande desafio da cidade. Nossa, e assim, a tua força, né, no falar, a gente sente, e foi isso que eu fui atrás, e sim, sem mimimi, eu votei em ti, e votarei novamente, enfim, porque eu acredito, eu gosto disso, eu gosto dessa gana, sabe, da pessoa que não fica quieta, assim, e assim, ela se faz presente, né, isso que tu falaste, eu vou numa escola, tu procura ir lá para entender a realidade mesmo, olhar com os teus olhos, né. Claro, exatamente, porque falando com as crianças... Governar de lá, sentadinha, bonitinha, não, né. Não, exatamente, e daí é outra questão, né? Eu cheguei, até tu perguntou de ser mulher e entrar na política. Então, eu cheguei na política, me elegi, eu não sabia o nome dos partidos políticos. Então, meu time fez uma placa, botou o nome do vereador, o nome do partido, e, Mário, tem que decorar pelo menos os partidos políticos. Sim, tipo tabuada, imagina, são 17 partidos só na Câmara de Vereadores, então tinha que decorar os partidos, beleza. Daí, a minha bandeira era a educação. Tá, mas quantas escolas públicas conhece, Mário? Meia dúzia. Bom, daí em 3 meses nós somos em mais de 100. Então, o dia a dia era visitar a escola, conhecer a escola, falar com o diretor, falar com o professor, falar com o aluno. Então, foi assim que eu fui me apropriando da política. Entendeu? Não foi lá de dentro da Câmara de Vereadores, foi entendendo as escolas, indo para a rua, massa mesmo. Na massa. É daí que eu me apropriei de ser política, de ser vereadora, de defender a educação, né? Conhecendo, indo lá. Hoje já sei, hoje é um dia que eu mandei WhatsApp para meia dúzia de escolas que eu sei quais têm as dificuldades de acesso. Então, eu já falo direto pro WhatsApp com a diretora. Tu já sabe. Então, hoje tu conhece as histórias, né? Eu vibro com as crianças que a gente ao longo desses anos, a gente já se conhece. Eu chego na escola, elas já me reconhecem. Coisa boa. É legal. E até o Luigi algumas vezes vai em escola comigo. Então, isso é bem importante para ele também, para ele conhecer a outra realidade, né? É isso que eu digo, assim, explicar, olha, a realidade é diferente, então a gente precisa que eles também vejam isso, porque senão eles crescem numa bolha. Exatamente. E não é isso que a gente quer, né? Porque se tu tá batalhando pela igualdade e eu, como mãe, como pessoa, como mulher, quero que todos sejam iguais, porque é muito triste tu ver crianças nos semáforos que deviam estar na escola, crianças que tu sabe que estão passando fome, mas e outras que estão sendo usadas pelos pais também. Exatamente. Que a gente sabe, tem zilhões de coisas. Mas eu acho que também deve ter te estufado o peito, assim, no sentido de, bom, eu me apropriei. Então, hoje, quando a gente te pergunta, tá na ponta da língua porque tu tá nisso no dia a dia. Sim. E tu tá sempre lotada de coisas. E mesmo assim, mesmo lotada de coisas, ela me disse objetivamente, me passe 2 datas, 2 possibilidades, eu vejo na minha agenda. E foi assim que a gente conseguiu, porque ela é muito objetiva. E nisso, mais uma coisa que a gente tem, que eu também já gosto de papum, vamos decidir, não vamos... Porque senão tu fica num enrolation ali, sim, exatamente. Né, tu não vai pra lugar nenhum. E eu queria, antes da gente encerrar, como é que foi a tua recepção, né, ou a receptividade dos políticos com uma mulher jovem, né, que não vinha, obviamente, de uma família política, aquela coisa toda, e ainda cheia de ideias e, assim, com essa força toda, né?
Bom, foi um desafio chegar, então, na Câmara de Vereadores. Realmente, dos 36 vereadores eleitos, eu fui a única que foi a primeira candidatura. Então, a maioria já se conhecia, mesmo sendo o primeiro mandato. A maioria já tinha sido candidato a vereador outro ano, a deputado no outro. Já participava de um grupo estudantil, num movimento. Eu era a única que chegou assim... entendeu? De paraquedas, entendeu? Que nunca tinha participado, me filiei no partido político uns meses antes, então chegou meio que assim, sem muito relacionamento, né? E no início, sim, eu fui atacada já no início por um homem até que tinha a bandeira da educação e daí ele se sentiu amedrontado, alguma coisa nesse sentido, e veio para cima de mim nas redes, mandava áudio para diretoras dizendo que se eu falasse alguma coisa errada na minha ida nas escolas, era para me dar mandato de prisão. E então começou assim, entendeu? Mas daí... Começou assim, bem leve. Bem leve, né? E daí a gente já foi, até vendo a questão do meu patrimônio, e falando, ela é milionária, está na Câmara de Vereadores. Desse jeito, né? Sempre um ataque muito pessoal também. Porque é uma característica que existe, né? O ataque à mulher, ela é muito um ataque pessoal, a diminuir, a tentar trabalhar na perspectiva da pessoa e não das ideias, entendeu? Os homens tendem a debater mais ideias e quando eles vão atacar mulheres, eles tendem a usar o confronto na imagem, na percepção de imagem. Então foi uma questão que eu vi. Mas então, tu concorda que isso, desculpe te cortar, tu concorda que isso também é responsabilidade das mulheres? Claro, com né? certeza. Porque elas não se impuseram. Exato. Eu sempre, eu nunca vou esquecer que um dia me disseram assim, eu trabalhava com 7 homens, né? Então eu brincava que era Branca de Neve e os 7 anões. E aí, assim, um deles, um dia, depois de um ano trabalhando comigo, ele falou assim, a primeira vez que tu entraste na sala, eu falei, lá vem mais uma bonita, gostosa e burra. Assim. Eu falei, claro, né? Porque é a primeira coisa que pensa. Aí ele falou, cara, quando tu começou a abrir a boca na reunião, eu falei, que isso? É um homem, essa mulher ela não é mulher. E por trás de toda essa vaidade aqui, realmente, existe uma energia masculina muito forte. Sim. Só que, e aí, quando as pessoas vinham pra essa coisa da imagem, então uma mulher que tem pau-ferro, tem pau pra botar na mesa, como eu digo. Ela não pode ser vaidosa, ela não pode usar um tigrado, ela não pode fazer um delineado, né, colorido. Não, sabe? Eu percebo isso, mas as mulheres permitem, porque elas... Aí eu acho que no medo, não sei, aí tô aqui, né, divagando, mas parece que para se manter nos empregos... Sim. Sabe? Daí vão aceitando ou levando na brincadeira. Sim, exatamente. É que quando não é com a gente sempre acha que foi com a outra, daqui a pouco ela mesma exagerou, daqui a pouco ela se passou. E é isso que acontece. Então, eles trabalham na perspectiva de diminuir, muitas vezes, a tua capacidade de trabalhar na perspectiva de imagem. Por isso que nós, mulheres, que acabamos até muitas vezes assumindo um posto de liderança, temos menos a essência feminina, temos mais aflorada a essência masculina, também, porque é muito ruim num ambiente onde a competição é nata, sendo ele corporativo ou na política, tu mostrar vulnerabilidade, tu ter uma essência de dizer, poxa, tá pesado para mim, entendeu? Tu assumir que não dá conta de tudo, de tu mostrar que tu também tem angústias, tem medo e muitas vezes tem que estar enfrentando. Então isso é uma questão que nós, mulheres, temos medo de falar numa posição de liderança. Sim. E eu acho que esse é o grande desafio para as novas lideranças femininas. É conseguir falar disso, estando em posição de liderança, e não fazer que isso se diminua. E sim que isso seja uma potência. Sim, porque a gente tem coisas diferentes. Um exemplo, olha, estou com muita cólica. Cara, eu estou com cólica, desculpa, tu não menstrua, tu não sabe o que é isso. Tu não sabe como é que é ficar ali te debatendo, sentindo cólica, tendo que fingir que tá super bem. E tu não vai render. Então é melhor, todas as demandas que nós temos, entendeu? De um dia o filho não tá bem e quem vai ser a chamada é a mãe. De viver nessa perspectiva dessa pressão que existe, que nem tu falaste na questão numa empresa ou na política, e dizer que tá com burnout. Entendeu? De dizer que, poxa, eu não tô dando conta, eu preciso de um momento para mim. Quantas mulheres se permitem a se dar um momento para si? Entendeu? E é um desafio
tu falar isso, entendeu? Numa posição de liderança. Porque, na verdade, a posição de liderança te coloca como robô, de dar conta de tudo, isso entendeu? Aí. Tipo, ela pode tudo. Ela, então, ela dá conta de tudo e eu vou mandar mais uma coisa pra ela, ou vou xingar ela aqui também, porque, cara, ela é uma pedra, entendeu? Isso. Entendeu? Porque ela absorve tudo e ela, entendeu? É a super mulher, então a gente sempre quer as supers. E daí a gente também, porque a gente vai assumindo, né? E a gente tava falando que a história de signos, né? Que tu é uma ariana e eu com lua em Áries. A gente tende a, sim, adoro um desafio. Então, assim, me dá um troço, eu vou pegando. Só que chega uma hora, assim, que a gente tem que dizer, olha só, não consigo pegar isso. Exato. Né? Ou tipo assim, não devo, porque na verdade é muito fácil. Daí aquele que não consegue, que não performa, aí tu tá pegando coisa que nem é tua, né? Exatamente. É um desafio pra nós, inclusive, que temos esse estilo. Exatamente, de dizer não e de vez em quando sair de cena. Isso, deve ser bem, bem complicado. E antes de eu te fazer a última pergunta, a Mari no casamento é romântica? É mais mulherzinha, mais assim? Ou é a comandante da casa? Eu sou a mais comandante da casa. Total. Pelo amor de Deus, se não fosse a cara dela. Lá em casa, o meu marido é mais romântico, ele que busca aí toda a parte mais romântica, eu sou mais de organizar. Lá em casa é ele que chora, eu que sou quem dá dura. As duas, então, é igualzinho. Então, é mais assim. Show de bola. Perfil, né? Meu marido é de câncer, então pra quem conhece signos, Áries e câncer tem um fogo e um que se derrete quando o passarinho passa. Entendeu? É bem assim. É mais ou menos assim. Adorei. Adorei. Não, assim, obviamente eu não vou trazer aqui uma polêmica, mas aí, como eleitora e como uma pessoa que quer entender, tá? Porque eu peguei a coisa no meio. Claro. Quando eu procurei a Mari, eu fui avisada, olha, ela tá no meio de uma CPI. Aí eu fui atrás, porque eu bem desligado, eu disse, não, deixa eu ver. E aí tu fizeste um vídeo esses dias aí, comentando que tu foste atacada publicamente ali, numa nota, foi num jornal, né? Exatamente. E eu queria entender, assim, eu só queria que tu me explicasse o cerne dessa CPI, assim, de uma forma resumida, óbvio, até pro pessoal entender, porque as pessoas acham que político faz CPI porque ele não tem o que fazer. Entendi. Eu ouço muito isso. Inventou uma CPI para ter que se... E assim, eu já ouvi, eu já entendi qual é a tua bandeira né, nessa CPI, e eu acho que é bem importante que a gente entenda, porque a gente não tá falando de pouca coisa. Muitos milhões. Então. Então, vamos lá. Nessas minhas idas nas escolas, até na escola que o meu assessor que tá aqui do meu lado estudou durante a sua adolescência. Que legal. Exatamente, o Arthur tava lá na escola, na verdade, a gente foi visitar a escola. E daí uma diretora chegou para mim e falou, Mari, estão chegando muitos materiais, e eu preciso, não tô tendo orientação do que é isso, e eu tive que fechar uma sala de aula para estocar material. Daí nisso a gente filmou, gravou, e eu fiz um Reels dizendo, olha, eu estou indo buscar informações, junto com a Secretaria de Educação, do que está acontecendo, porque estão chegando muitos materiais diversos nas escolas e as diretoras estão sem orientação. Beleza. Deu 2 dias, ligaram da escola pedindo para derrubar o material, derrubar o post. E daí, poxa, eu já tive todo tipo de conflito em escola e problema em escola, mas nunca tinham pedido para mim tirar o material. Por respeito à escola, eu derrubei. Né? A minha principal, assim, para mim a escola é o lugar que eu devo zelar, então eu derrubei sem pensar 2 vezes, sabe? Derrubamos e deu mais uns 2 dias, eu estava com o secretário de Educação de Minas Gerais e me liga o prefeito, dizendo, o que tu tá insinuando com aquilo ali, que se tu tem alguma dúvida com relação às nossas compras, abre uma CPI que eu vou fazer a base assinar. E eu, vereadora de primeiro mandato, nem sabia o que era CPI, né? Pra mim era coisa tipo de FBI, qualquer coisa, né? Tipo, tá? E o prefeito te ligando, eu falei, meu Deus do céu, né? Onde é que eu meti a mão? Tá, beleza, era novembro do ano passado, passou e continuaram chegando materiais. Continuaram chegando materiais. E eu achando que eu tava meio louca, né? Que mulheres, quando começam a te afrontar, primeira coisa que tu pensa, eu tô criando, coisa errada, né? Tipo, o que eu tô pensando? Pelo em ovo, né? Exatamente. Daí teve um dia que continuou chegando materiais, eu mandei pro meu time de advogados para analisar. Falei, pessoal, dá uma olhada nessas compras aqui, nas empresas, nos contratos, que não tá muito bem
batendo, sabe, a história. E daí que a gente começamos a investigar, e daí a gente chegou que muitas dessas compras, a maioria, estavam sendo feitas sem licitação, ou seja, pulando etapas. E depois a gente começou a ver uma correlação muito grande entre alguns donos de empresas, de alguns materiais, o que mostra também uma fragilidade, uma irregularidade nas compras. E daí nós começamos a investigar. E o governo começando a ver, eu investigar. E daí, nesse meio tempo, veio a imprensa, que não estava conseguindo entrar nas escolas. E perguntou, Mari, tu que vai sempre nas escolas, não dá para a gente ir um dia contigo também? Falei, claro, vamos junto, eu mostro para vocês as escolas e tudo, né? Que nem eu estou indo agora. Se tu perguntasse, Mari, quero ir na escola contigo, eu ia te levar na escola que eu estou indo agora. E fomos em umas 9 escolas junto com um grupo de imprensa aqui em Porto Alegre. E daí a gente começou a ver os materiais, questionar as diretoras. E daí, vendo essa movimentação nossa, o governo começou a criar um zum dentro da Câmara de Vereadores. O líder do governo começou a me atacar nas suas falas na tribuna. Daí que falou das crianças, falou do meu marido, falou que eu não entendia nada de finanças, sendo que eu sou mestre em finanças. E daí para baixo. Exatamente. E daí que saiu, então, um fatídico dia que o governo começou a pegar assinaturas para criar sua própria CPI para se auto-investigar. E eu peguei e pedi para alguns vereadores assinarem a CPI, no qual eu tinha já os itens concretos que a gente iria investigar. Então, daí sim que começou a CPI. Não era para ser uma CPI no início. Começou tudo nessa questão de indo nas escolas. E a gente depois analisando os contratos. E hoje nós temos essa situação, que hoje é uma CPI que está analisando mais de 100 milhões de compras pela Secretaria de Educação, onde nós estamos vendo uma série de irregularidades, onde nós temos muitos itens para investigar, estamos ouvindo muitas pessoas. E por gerar uma mudança do status quo da política, onde nós tínhamos um prefeito com alto nível de aceitação, onde tudo estava acomodado, que nem tu falou, numa empresa, na política também funciona assim, os partidos estavam acomodados, a política municipal estava acomodada naquele status quo, chegou a Mari para romper essa realidade. Então, antecipar planos de alguns partidos de ter que se posicionar perante uma vez que estavam aliados ao prefeito, ou de questionar o prefeito, que não estava nos conformes. Então, eu acabei mudando um cenário que estava muito bem da maneira que estava. E isso gerou, com certeza, em todo movimento de mudança, gera esse ambiente de ataque. Essa hostilidade, exatamente. Né? Mas isso chega a mexer contigo... na Mari como mulher, como pessoa, afinal do dia, é agora... puxado, com certeza, é bem... Porque assim, vamos lá, o que acontece? Então, nós começamos a ter movimentos até de ataques em cima da minha imagem. Tentaram linkar em grupos empresariais, em grupos de amigos, em falas com amigos meus, de que a Mari agora tinha virado da esquerda. Sendo que, poxa, nunca fui, não, sabe? Sim, uma nem coisa que quem estilo. Me conhece sabe que eu não sou, entendeu? Beleza, daí meus amigos tendo que me falar isso. Entendeu? Mari, olha só o que eu estou recebendo. Então, é chato, né? Porque imagina alguém começar a falar coisas de ti no grupo das tuas amigas, né? Depois disso, vem ataques públicos, muitas vezes. Até em eventos, entendeu? De um vice-prefeito, o prefeito falar e tirar sarro da situação, entendeu? Então, eles tentam buscar na imagem, diminuindo a imagem, o que é pesado. E daí depois a gente veio com uma situação até que agora o prefeito veio para me acionar na justiça com relação a um vídeo que a gente subiu explicando melhor a situação da própria CPI. E daí agora, essa semana, sexta-feira, eles fizeram uma reunião com a base, que eu fiquei sabendo pela imprensa no outro dia de manhã, que era 7 de setembro, então foi na quarta, porque foi no dia 7 de setembro que eu fiquei sabendo, de manhã, que o prefeito tinha reunido 22 vereadores, imagina, 22 vereadores, mais da metade da Câmara de Vereadores, e a principal pauta era para falar mal de mim, e que ia soltar informações minhas. Nossa, entendeu? Como se tivesse muita... Tipo assim, vamos levantar um tapete, exatamente, né? Mas é nessa perspectiva que vai acontecendo. E o que acontece, até para as pessoas entenderem, essas mulheres também... Quando tu mexe num sistema mexe com muitos políticos, muitos empresários, muitas coisas acontecendo, acaba até a minha segurança sendo comprometida e a das crianças. Com certeza. Isso eu pensei. No dia que tu postaste o vídeo, e esse vídeo que vocês explicaram, foi o vídeo que eu entendi tudo.
E aí eu pensei assim, puxa, mas, né, os teus filhos já cada vez entendem mais também. Começa a ficar uma coisa de ter que explicar também, sim, né, o teu papel. E disso e também de segurança, que nem a gente fala com muita gente envolvida. Então, eu tive que mudar a minha rotina. Por exemplo, eu sou triatleta e eu não tenho corrido mais sozinha. Ou eu corro com homens, ou com segurança, ou eu tô correndo na esteira. E eu sempre fui aquela pessoa que saía pra correr. Quem me conhece sabe que eu sou aquela que corre 5 da manhã sozinha na Redenção. Entendeu? Sim, mas então eu nunca tive. Então, imagina a minha liberdade até de ir e vir. Cerceada, né? Cerceada nessa diferença. Então, mexe com a cabeça, entendeu? Mudar a rotina das crianças, mudar a minha rotina. Saber que tu tá sendo atacada nos grupos. Quando tu olha pra uma pessoa, tu já não saber o que ela ouviu de ti, entendeu? Eu chegar aqui pra Kelly e daqui um mês a Kelly ouviu 5 coisas minhas, entendeu? E daí tu não sabe mais como é que tu vai olhar pra Kelly. A Kelly vai olhar e eu vou ter que explicar tudo. A Kelly vai entender que foi um ataque. Sim, entendeu? É bem essa coisa, porque as pessoas, na verdade, elas também não buscam a informação. Não, e a gente sabe que a imprensa, ela também às vezes distorce. Algumas porque ela conta uma partezinha só da história, né? Mas a gente sabe também que é muito mais esse sistema. É bem isso. Quando tu mexe ali, tá tudo, as pecinhas estão tudo no lugar. Exatamente. Mas o quebra-cabeça não tá bonito, ele não tá bem feito. Aí tu diz, não, olha só, essa peça não é aqui, E ainda mais sendo mulher, que foi eleita assim, a primeira vez, tipo, eu acredito que os ataques sejam realmente muito fortes, mas tu tens uma resiliência, né, que é perceptível. Isso é uma coisa muito legal, porque é um baita de um exemplo pros teus filhos, eles entenderem que isso também pode acontecer numa empresa no dia que eles trabalharem. Sim, em né? qualquer momento porque da vida. Tu estás numa empresa, só que é o mesmo formato. As mesmas competições, né, os mesmos ataques, só que às vezes fica uma coisa baixaria, né? A única diferença é que na empresa não dá porque a gente processa, mas agora também já processa, já faz o que quiser fazer também, na né? política já o ambiente de baixaria é mais institucionalizado. Isso aí, mas assim, eu te vi, né, lá te colocando, explicando e solicitando explicações de uma forma muito clara, muito objetiva, e eu acho que a gente precisa de mais políticos assim, e mais mulheres com essa tua força, né, com essa vontade de escarafunchar a coisa, sabe? Sim. Quero ver onde é que tá isso aqui. Não, tipo assim, ó, tem um ruído. É aquela coisa intuitiva da mulher. Tem um ruído aqui. E como tu tava já imersa nas escolas, pra ti foi muito, né? Opa, peraí, talvez se tu tivesse lá, como eu falei, sentadinha, tu nem ia perceber. Não, nem ia, né? exatamente. Tipo, ou seja, ela não é uma vereadora que veio pra só ficar lá bonitinha, sentadinha. Ela veio pra meter a mão na massa, como eu falei, e eu não estou aqui. Ou pensem o que vocês quiserem também, porque este é um programa sem mimimi. Mas é porque eu realmente tinha exatamente essa percepção de ti. Não te conhecia, nunca tinha te visto pessoalmente. Sim. E uma última coisa que é pra vocês entenderem, além de tudo, ela continua com a veia empreendedora. Porque ela, com essa energia masculina, ela é proprietária de uma das franquias da La Máfia, né? Exatamente. Gente, quando eu soube disso, eu falei que máximo tinha que ser ela. Sim. Tinha que ser ela, porque assim, não poderia ser outra mulher. Eu falei no meu grupo de amigas, eu falei assim, imaginem uma política, não falei nem vereadora, que quisesse empreender no ramo de autocuidado. Abrir um salão de beleza, fazer um negócio não sei o quê. Eu falei, não, erraram, barbearia. E elas, o quê? Eu falei, E aí eu achei o máximo. Eu, assim, achei isso a tua cara real, assim, disruptivo. Além de conhecer o espaço, a questão do atendimento, esse olhar para o outro, e que é uma coisa que vai estar sempre contigo, né? Exatamente, e quebrar paradigmas. Quando eu abri a barbearia, o Luigi tinha 6 meses. E não podia nem ter mulheres atendendo o telefone. Pra te ver, eu era sócia e eu não atendia o telefone da barbearia. E daí, hoje, nós temos barbeiras mulheres. Inclusive, meu marido é atendido por uma delas. Exatamente. Que segue aqui o Afrodite, a Amanda, inclusive. Um beijo. E, assim, é muito legal porque a gente vê essa conexão, entendeu? E aí, o lugar... ele tem a tua cara. Então, assim, é muito legal, porque a tua energia, ela fica onde tu passas. Isso é muito legal. Olha, eu adoraria poder conversar muitas horas contigo, porque eu acho que a gente tem muita coisa legal. Mas a gente vai marcar um rap qualquer hora dessas, tá? Pra gente, porque eu quero saber mais disso, eu adoro saber sobre isso. E como eu me achei, assim, me identifiquei com essa inquietude, eu acho que a gente tem muita coisa legal
quem sabe, né? Em algum momento da vida aí pra fazermos juntas. Com certeza, sempre é tempo. Isso aí, sempre abrindo Mais portas. uma vez, assim, ó, super obrigada, tá? Pela tua disponibilidade, pela tua simpatia, o teu entendimento, todo o arranjo ali que tu fizeste, de verdade. E semana passada a gente teve uma questão aqui de luz, que a gente ficou sem luz aqui no estúdio, conseguimos trocar para essa semana, ela também foi super disponível. Então, assim, só te agradecer mesmo, seja sempre muito bem-vinda. Esse espaço Afrodite é mais do que teu também, poder feminino, porque por trás de toda essa força masculina, tem essa mulher que bota os filhos no carro, os filhos de todas, e faz a galera se agitar. Obrigada, Muito Kelly, pelo legal. convite. Obrigada a todo mundo por acompanhar. É isso aí, é importante nós, mulheres, estarmos nos fortalecendo. E eu acho que tu faz um grande papel aí, como liderança na comunicação, dando voz a muitas das mulheres. Obrigada. Obrigada. E a gente vai ter mais momentos, sim. A Mari vai voltar em outros momentos. A gente vai pensar em alguma coisa juntas. Mas, gente, lembrando aqui, agradecendo, né, meus parceiros ali, o Acessórios, Rafael, aqui, que fizeram essas unhas de milhões aqui, de ouro e cobre, toda cabelite, tudo em ordem. E o brechó da Charla, que me veste, né? Mais uma forma que a gente tem de mostrar que a gente pode sim fazer a diferença e usar uma roupa second hand, chamem como quiserem, brechó, o que vocês quiserem. Desde que vocês entendam que a gente pode trocar energia de muitas formas. Esse é o nosso papel aqui também. Então, Mari, um brinde. Um brinde. Parabéns pela Obrigada. tua história e que seja muito maravilhosa e cada vez mais resultados. Arrasou. Obrigada. Imagina. Gente, é isso. Nossa vereadora Mariana Pimentel, agora mais conhecida como Mari, porque eu sou dessas, né? Me intimizo. E um beijo para todos vocês. Afrodite na Cubo Play é daqui, é para todo mundo. Um beijo e até mais.